Oi, pessoal. Estamos aqui na aula 7, levantando recursos da nossa série Como Planejar e Atingir Objetivos em 10 Etapas. E, como diz o título, nós vamos falar aqui de levantamento de recursos. Isso é muito importante para o desenvolvimento do projeto. Mas quando a gente fala aqui em levantamento de recursos, nós não estamos falando aqui daquele processo gerencial, de recursos, ou seja, eu preciso de tanto, vamos falar aqui de fazer o chalé, eu preciso tanto de cimento, preciso tanto disso e tal. Não, é um levantamento mais estratégico deste recurso, mais geral, da estrutura mais geral. Tá? É claro que você se refere a determinados produtos, você se refere a recursos humanos, mas você não precisa detalhar ele, né, da forma que a gente detalha quando você vai fazer uma compra de material, coisa assim. Tá? Evidente que a gente termina fazendo isso, mas quando a gente está planejando, qual é a grande questão aqui? Eu vou mostrar aqui um exemplo claro para você entender. Em aula anterior, nós colocamos como uma das problemáticas a ser trabalhada, acho que foi na aula de análise SWOT, a questão do projeto. O projeto precisava de marketing. Tá? Então, este é um recurso, precisa de marketing. Tá? Neste caso, uma equipe para fazer o marketing do projeto. Ora, eu não tenho recurso próprio, eu já sei que eu não tenho recurso próprio. Ou seja, eu não tenho condição de fazer. Eu não tenho recurso para pagar, então eu não tenho alternativa. O que a gente fez? Fez uma parceria. Resolvemos o problema com uma parceria. Tá? Então, resolvemos. Organizamos lá, isso está resolvido. Aí, o parceiro de marketing falou, olha, mas precisa de investimento, precisa de dinheiro para se investir no tráfego, no pagamento de tráfego na internet. Nós não temos dinheiro próprio, né, e não encontramos outra alternativa que não fosse fazer uma nova parceria, a parceria com investidores que aplicam o seu dinheiro no marketing e recebem lá no ticket do aluno, no pagamento de cada aluno. Né? Então, é desse formato que a gente ainda está falando dos recursos. A gente não está detalhando aí os recursos. Tá? Por quê? Porque se tudo der certo, tudo for organizado, aí você vai detalhar. Neste momento, ainda está na fase de quê? Eu estou verificando todas as probabilidades reais disso existir. Para que quando eu entrar no investimento, ou seja, entrar no fazer, eu vou verificar, opa, eu já sei que dá para fazer porque todas aquelas questões gerais já foram resolvidas. Atenção, por que eu falo isso? Porque grande parte dos projetos, dos objetivos, das ações que vão ser feitas, elas são largadas, né? Se desiste delas antes do esforço necessário, antes de todas essas condições estarem dadas. Por quê? Porque você não aplanou isso, você não viu as questões gerais. Então, olha, eu tenho recursos, tenho as fontes de recursos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tempo, né? Eu tenho como fazer essa caminhada, eu fiz a minha análise SWOT, aonde estão os problemas, né? E tenho como resolver os problemas. Né? Você talvez nem precise já resolver o problema, mas você já sabe como resolver o problema, você já tem o caminho para resolver o problema. Então, você já começa a fazer. Ora, na hora que você começa a fazer, já é atividade prática. Você já se envolve com o tempo, com a ação, com a operacionalização, surge o problema, ou surgem os problemas, né? E são problemas o quê? Que muitas vezes estrangulam o projeto como um todo. Né? E aí você não tem saída e você para o projeto porque você não analisou as possibilidades. Não que, outra coisa que eu vou te pedir atenção, não que mesmo planejando vão surgir hipóteses, situações, na hipótese, situações que vão estrangular o projeto como um todo. Por isso, quando você vai analisar isso, vai ter uma live específica sobre isso, é mais geral, em que você verifica já nesse desenho que você vai fazendo aí, somente na análise SWOT,
possíveis caminhos. E se isto der errado, certo? O que eu faço aqui? E se isso der errado, o que eu faço aqui? Tá? Mas isso é uma coisa para depois. Nesse momento, a gente está tendo uma visão geral das necessidades de recursos e das possíveis fontes de recursos. Eu vou falar lá da questão do chalé, por exemplo, né? Não é o ponto aqui que a gente tratou, mas quando eu imaginei o chalé, eu tinha que imaginar um chalé que fosse fácil de fazer. Eu ainda não fiz o chalé, tá? Um chalé que seja mais fácil de fazer. Então, a lógica foi o que é mais prático de fazer, o que é mais fácil, tal, até que achamos um modelo que é um modelo simples, mais simples de fazer. Ponto. Achamos um modelo mais simples. E aí você começa a pensar, e eu estou na fase que eu estou pensando de recursos. Estou pensando de recursos, porque quando eu começar, eu já sei aonde tem. Então, por exemplo, o primeiro recurso que você precisa, quando você organiza lá e pensa na primeira fase, né, na primeira entrega que eu quero fazer, que é a base, você fala, precisa ter pedras. Né? E, evidente, quanto mais eu economizar de recursos, mais chance eu tenho de fazer esse chalé. Né? Porque a gente fica prometendo e não faz. Então, o que eu verifiquei? Que na saída da chácara, na beirada da chácara, isso eu já, não é que eu verifiquei agora, né, a minha ex-sogra, minha falecida ex-sogra, já tinha verificado isso, porque a chácara inicialmente era dela, eu comprei, né, dela, nós compramos dela, e aí o que acontece? Nós verificamos que tem pedras, né? Ela sempre verificou que tinha muitas pedras no caminho, ali da chácara, nos cantos, porque o trator vai passando e vai jogando as pedras maiores, ele cascalho, né? Ele passa o cascalho e as pedras maiores ficam na beirada. Então, dá possibilidade. Comecei a olhar, olha, tem pedras aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já posso ir coletando essas pedras e guardando lá. Já é uma atividade que eu posso fazer. Então, é uma alternativa a comprar as pedras, né? Então, é esse o trabalho que vai sendo feito. Né? Então, você vai pensando, vai analisando, vai estudando e vai organizando isso, de forma que quando você entrar para a atividade prática, você já achou soluções para um monte de problemas. Porque você vê os problemas, você encontra as dificuldades e já vai matutando aqui as soluções. E algumas soluções você já vai encontrando e vai encaixando elas e preparando elas. Tá? Outra coisa que eu queria falar aqui sobre recurso é sobre a ideia estratégica de recurso. Tá? Recurso pode ser visto para resolver um problema, mas para pensar estrategicamente o seu objetivo lá na frente. Vou dar um exemplo para vocês aqui de uma conversa que eu tive com um artesão, um mestre artesão. Né? Ele produz uma quantidade de peças, né? Ele é muito bom numa determinada área, e vamos dizer aqui que ele produza no mês 50 peças dessas. É evidente que naquele momento ele ainda não estava vendendo 50 peças. Hoje eu acho que ele vende bem mais do que isso. Então, naquele tempo, o tempo que ele tinha no mês, ou seja, o tempo que ele dedica, a gente vai falar do tempo logo a seguir, e a capacidade produtiva dele é de 50 peças. Qual o problema quando a gente discutiu? Ora, se ele chega à venda de 50 peças, ele bateu no teto, porque é ele que produz e ele só consegue produzir isso. E com o tempo passando, ao contrário dele aumentar a eficiência, à medida que ele vai envelhecendo, a capacidade dele de produção cai. Então, com o tempo, quanto mais lá na frente ele precisar de mais dinheiro, ele vai produzir menos e ganhar menos. Tá? Então, como se deu essa conversa? Essa conversa se deu numa perspectiva de objetivo lá na frente, de planejamento. E eu estava falando de recurso. O recurso que ele tem era a hora que ele tem, as condições físicas que ele tinha. Né? Então, daí surgiu o quê? Uma outra etapa. Não, ele faz o treinamento de pessoas, de novos artesãos, tá? De novos artesãos, que vão ter a chancela dele, a assinatura dele e a curadoria, ou seja, o acompanhamento dele. Portanto, esses artesãos ganham, porque vão vender peças, e ele ganha, porque ele pode vender mais do que 50 peças. Né? Você divide para multiplicar. Né? Então, você passa a ganhar menos num primeiro momento, mas a sua capacidade de escala é maior.
Ou seja, eu analisei um recurso do ponto de vista estratégico. Então, o objetivo deste formulário, organizando recursos, é pensar os recursos dessa forma, identificar aqui de pré-dificuldades que você vai encontrar, pré-dificuldades que você vai encontrar com recursos, achar soluções para esses recursos, pensar o recurso de forma estratégica, o que vai acontecer lá na frente no desenvolvimento desses recursos. Então, tudo isso é pensado antes. Você vai exercitando esse pensamento. E algumas coisas você já começa a resolver, começa a articular. Eu tenho uma ideia de um projeto lá na frente, eu já começo a chamar alguém, né, para conversar, para verificar possíveis parcerias, né? Por quê? Porque eu já sei, opa, aqui eu tenho um caminho, eu tenho um possível parceiro ali eu tenho um possível parceiro, né? Eu disse para vocês na aula 0 que eu estou fazendo um projeto de vida a partir de agora, né? E nesse projeto de vida eu pretendo mudar para uma cidade na beira do mar, né? E esse é um projeto. E um dos recursos que eu preciso é de amigos, né? Eu vou para uma nova cidade e eu pretendo ter amigos lá. Eu, na cidade que eu moro, já moro há muitos anos, então já está muito consolidada as minhas amizades. Quando você vai para uma cidade nova, você fica com receio. O que eu estou fazendo? Isso é um recurso que eu preciso, né? Então eu já comecei a olhei nas minhas redes aqui, já descobri algumas pessoas, alguns conhecidos que inclusive eram da onde eu moro, que hoje estão morando lá. Já comecei a falar para as pessoas próximas, olha, eu estou planejando fazer essa mudança, morar nessa cidade, e já encontrei ali pessoas que, olha, eu vou mudar para lá, eu tenho amigos lá, ou seja, eu já estou organizando o recurso amizade para a cidade que eu vou. Deu para entender como é que funciona este processo como estratégia? Eu estou pegando coisas do dia a dia, que são coisas muito reais e concretas para você pensar os recursos que você precisa. Tá? Isso aqui, volto a dizer, isso aqui não é aquele processo de administração, de gestão de recurso, né, de almoxarifado que você, olha, tantos quilos disso, tantos quilos daquilo, vai sair tantos quilos daquilo. O que a gente está falando de recursos aqui é nessa visão mais estratégica, mais de inteligência de recurso, tá bom? Então, pessoal, isso aí é importante. Qualquer dúvida, você pergunte, né? Você coloque aí nos comentários. Comentários, volto a dizer, sempre importante. Por quê? Porque é com as suas perguntas, com as suas dúvidas, que eu preparo as lives. Então, eu vou tirar essas dúvidas nas lives, né? E com as suas sugestões e críticas, é que, periodicamente, eu refaço a série baseado nessa avaliação de vocês. Tá ok? Então, vamos lá para a parte de sempre, que são os informes finais. Nós temos aqui, né, volto a dizer, conforme for a plataforma que você está utilizando, está nos comentários, está na bio, está na área de atividades, você vai encontrar aí as tarefas, né, essa tarefa que a gente falou agora, o link para este formulário, o cronograma de lives, para você estar sempre acompanhando aí as lives, poder perguntar, poder participar, promoções, tendo promoção, tá disponibilizado ali. A gente pede sempre para curtir, compartilhar, comentar, assinar e contribuir com o canal. Acho que na próxima eu já vou acrescentar ali o contribuir, né? E também você pode fazer a sua inscrição aí para turmas exclusivas, tá? Eu recebo os pedidos de turma exclusiva. Quem se inscrever para a turma exclusiva vai receber aí a informação quando tiver as turmas. São turmas de 5 alunos, de mentoria direta comigo, né, ao vivo, em que a gente discute aí o seu objetivo, a sua caminhada, as suas dificuldades e ajuda diretamente você a conquistar o seu objetivo, o seu projeto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.